Vou começar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais na vibração mais alta e pura que existe. Santificado, sagrado é o vosso nome, amor. Que possamos entrar em teu reino de justiça e paz. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, que é o nosso crescimento espiritual, assim no plano material como no espiritual. O pão nosso de cada dia, a sustentação emocional e espiritual, a sustentação material, nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas e ajuda-nos a perdoar quem nos ofender. Não nos deixes cair em tentações. Livrai-nos de todo o mal que houver em nós, pensamentos ou sentimentos ruins. Vosso e somente vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que as nossas melhores vibrações estejam com os nossos irmãos espirituais da equipe espiritual do SEVAC, a nossa casa querida, que seja toda iluminada pelas bênçãos de Deus e que todos nós, os trabalhadores do plano espiritual, do plano material, os assistidos de ambos os planos, que sejamos abençoados nessa noite. Assim seja. Podemos compartilhar, Fernando. Ou melhor, volta um pouquinho, Fernando. Bastante, Terezinha. Queria começar com uma pequena... Deixa aqui, por favor. Aqui. Pode ser? Tá bom. Então, gente, eu escolhi esse tema sobre fé e esperança de um livro que eu gosto muito, de um autor espiritual que eu tenho grande admiração e respeito, que é o Hamed, e os seus livros são através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E nessa lição Grão de Mostarda, que eu precisei resumir bastante, ele fala sobre a fé. E junto com a fé, a gente tem que lembrar que tem a esperança e o amor, que são as três virtudes com as quais todo ser humano, toda criatura de Deus vem com essas três graças, né? Que precisam ser desenvolvidas, mas que já existe latente em todo ser, que é a fé, a esperança e o amor. A fé, ela é uma força enorme que nós temos em nós, mas sem a esperança, que é por alguma coisa melhor, é ter aquele sentimento de que tudo pode melhorar, é isso que nos impulsiona. Então, quando alguém perde a esperança, mesmo que ela creia em alguma outra coisa, que ela tenha alguma fé religiosa, mas se ela perder a esperança, ela sucumbe, ela não resiste. Então, o Júlio já tinha falado numa boa palestra sobre isso, e agora é bom a gente reforçar, ainda mais nos tempos de hoje, que nós estamos precisando tanto, a todo momento, a gente tem conhecimento de alguém querido, de alguma pessoa que está passando por problemas de saúde, né? Aliás, de doenças, né? Ou problemas outros, enfim. Então, mas nós temos que manter a esperança. E a lição começa
com o texto dele, começa com esse versículo onde Jesus responde para os apóstolos, depois que os apóstolos falam que não conseguiram tirar o demônio, né, como está escrito lá, do corpo de um jovenzinho, e perguntam, mas por quê, né? Aí Jesus responde, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. Então, é esse poder, claro que daí significa montanha, significa os grandes problemas que a vida apresenta para a gente, né? Mas é nisso que a gente precisa se fortalecer. A seguir, pode continuar. Então, fé é um sentimento instintivo, segundo o texto do Hamed, fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito, é uma crença inata, um impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. A fé plena, essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, essa sabedoria atinge a sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. A gente poderia dizer as mais amadurecidas, seria melhor, né? Amadurecidas espiritualmente. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário e, ao longo das encarnações sucessivas, estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Bem, aí a gente poderia falar que ele afirma, o que ele está falando não é apenas a fé religiosa. Nós temos muito esse elo de se falar de fé, está falando de religião, e não é bem assim. A fé é uma força muito grande que nós temos dentro de nós. Por exemplo, fé na vida, fé num relacionamento, é algo assim que é uma confiança irrestrita no poder absoluto que é Deus. Deus é o poder absoluto. Então, é aquela entrega, é aquele sentimento de se entregar. Não basta apenas crer na existência de um Deus, mas que esse Deus possa agir na minha vida, eu permitir. Então, eu ter essa confiança plena, essa entrega, é isso que nos impulsiona para frente. Então, ele não está falando apenas da crença religiosa, mas da fé em si, em todos os sentidos. Podemos prosseguir. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento que tudo está absolutamente certo. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como conhecer as leis que regem a nossa existência. Então, gente, a gente pode comentar também que isso também traz para a gente aquela noção de respeito às crenças das outras pessoas, das outras religiões. A gente pode não concordar, mas ironizar ou ridicularizar, etc., não.
porque cada um, como ele falou lá no comecinho, cada um está num patamar, mas todos nós vamos conseguir atingir, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa evolução, é que a gente atinja, né, esse estágio de felicidade plena, daqui a muitas vidas, em mundos muito melhores, mas é esse o caminhar. Então, muitas vezes a pessoa tem uma fé que precisa que ela suba uma escadaria de joelhos, tal, mas aquilo, a maneira dela agradecer ao que ela recebeu. Ela acha que fazendo daquele jeito, ela está demonstrando uma gratidão enorme. Ok, a gente pode não fazer isso, mas vamos respeitar, porque essa gratidão que está emanando dessa pessoa, ela vai ser utilizada também como uma energia muito boa para outras pessoas. Então, sempre vamos ter respeito. A gente pode não concordar. Vamos adiante. Ter fé em Deus é reconhecer que a divina providência garante a nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará certeza de que, mesmo assim, nós estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho, né, com clareza e nitidez, pois a vontade de Deus é o nosso progresso e felicidade. Essa que é a vontade de Deus. Então, eu vejo que esse texto bate muito com tudo aquilo que eu também pensava e encontrei um eco, né, nesse texto. E lembro agora, falando dessa passagem, que a gente estava falando de fé e de esperança e de amor. A esperança é a sustentação emocional que nós temos que ter. A fé é a sustentação espiritual. E o amor é a sustentação plena, em todos os sentidos. Então, isso que nos dá a base para a gente prosseguir na nossa caminhada. Pronto. Podemos passar. A confiança em que tudo está justo e certo, e em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, isso é a convicção perfeitamente ajustada aos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Muitas vezes, estou aflita, preocupada, e me vem a frase, a divina providência governa a minha vida. E às vezes eu fico repetindo, a divina providência governa a minha vida. Então nós temos que ter essa força, porque às vezes a gente está passando por situações muito difíceis, muito, às vezes uma atrás da outra, né? E nós temos, então, que segurar na mão de Deus e ter essa firmeza e que vai acontecer aquilo que for melhor, né? Aquilo que é para a nossa evolução espiritual. E ele falando aqui, né? Melhorar nosso modo de ver e entender as coisas, que é aquilo que a gente sempre fala, conseguir ter uma aceitação para daí você conseguir superar algumas coisas. E aceitar com a resignação, mas também fazendo tudo que tiver ao alcance, tudo que for possível, para você seguir com esperança e atingir um objetivo bem positivo. Adiante. Em síntese, a fé, como força instintiva da alma, guarda em si
possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. Então, é aquilo lá, a fé vai sendo aprimorada ao longo das encarnações, né? Ao longo da vida presente e das outras que virão, até chegar num nível que a gente vai realmente, como Jesus falou, vocês são deuses, né? Farão todas essas coisas, porque nós já estaremos num patamar muito mais adiantado. Então, isso é o nosso destino. Então, o nosso livre-arbítrio também vai nos conduzindo, porque é a questão da escolha, né? De ter uma fé e uma esperança em algo bem positivo e ir fazendo as escolhas adequadas, porque senão a gente para ou a gente cai e daí a gente prejudica a nossa caminhada, né? Então, essa vontade de progredir, né, na fé e na esperança, isso nos impulsiona sempre para frente. Então, podemos seguir. Aí, o grão de mostarda, na comparação de Jesus Cristo, representa a minúscula semente como sendo um impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente, né? O princípio inteligente, o nosso princípio lá atrás, nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Ao longo dos tempos, se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Então, é essa analogia, né, que a gente tem agora. O grão de mostarda, ele precisa, qualquer grão precisa de um terreno fértil, como a gente já falou muitas vezes. Então, ali está toda a esperança. Dentro de um grãozinho tem uma árvore ali. Isso é a esperança. O solo fértil é a fé, né? Onde a gente vai poder germinar essa semente para que ela cresça, para que se desenvolva, para que dê frutos. E também, muitas vezes, eu comparei esse grão de mostarda ao Big Bang, né? Porque a gente, se parar para pensar que o universo todo já foi do tamanho de uma unha, o tamanho de uma cabeça de alfinete, né? Mas o poder divino expandiu tudo isso. Então, também tem esse tipo de comparação que a gente pode fazer. Mas, quando a gente está muito triste, a gente deve lembrar da nossa fé, da nossa esperança, regar o nosso grãozinho, colocar terra fértil em torno dele, né? Transmitir amor, porque Deus é o Deus do amor, é Deus de harmonia, é Deus de alegria, é tudo de melhor que nós temos. E então, esse é o recado do livro aí, do Renovando Atitudes. Mas eu ainda tenho mais um slidezinho para a gente passar. Eu peguei poucos versículos, mas nós sabemos que é recheado de versículos sobre fé e esperança, gente. Então, esse primeiro, Jesus falando, né? Eu lhes afirmo com toda certeza, se alguém disser a este monte, sai daqui, lança-te ao mar, agora em letras grandes, sem duvidar em seu coração, mas crendo que se cumprirá a sua palavra, ele o obterá. Por isso lhes digo, tudo o que pedires em oração, creiam que já receberam e lhes será concedido.
O próprio apóstolo Paulo depois volta a reafirmar isso quando ele fala da fé, que é saber de alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Esse sem duvidar em seu coração é quando a gente, sabe, quando a gente fala assim, vai dar certo, eu quero que dê certo, eu vou fazer tudo, eu vou me preparar, mas de repente, mas será que vai dar mesmo? Acho que não vai dar. Aí começa a dualidade, essa dualidade fragiliza a nossa intenção e a nossa prece. Seguindo. Outro, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, ele a dará em meu nome. Até agora vocês nada pediram em meu nome. Peçam e receberão, para que a sua alegria seja completa. Então, o que a gente vai pedir? Um carrão último tipo? Ok, até pode ser. Mas vamos pedir fé, vamos pedir fortalecimento da nossa boa intenção, vamos pedir luz, elucidação sobre algum problema, vamos pedir tenacidade, paciência, né? E outra coisa, a gente pede, mas num desses versículos, aliás, é aquele primeiro que eu falei, logo em seguida, Jesus fala assim, mas quando você for orar, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que você também seja perdoado. Então, se a gente está com o coração cheio de rancor e de mágoa, isso atrapalha profundamente, não só a nossa oração, como o nosso desenvolvimento espiritual. Outro, Fernando. Não tenham medo, basta ter fé. Quando a menininha tinha morrido e o pai foi correndo chamar Jesus, muito aflito, com muito medo. Não tenham medo, basta ter fé. O seguinte, vocês terão aflições nesse mundo, mas tenham confiança, eu venci o mundo. Esse, eu repito tanto que eu nem lembro mais aonde que ele está lá no Evangelho, gente. Mas quando a gente está com muita aflição, vamos manter essa fé, vamos entregar para Deus e ele venceu o mundo, Jesus venceu. O próximo. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Eu não a dou como a dá o mundo, ou seja, não é apenas aquela paz sem guerra, é muito mais que isso. Não se perturbe o seu coração, nem se atemorize. Claro que a gente sabe de tudo isso, mas que quando acontece com a gente balança. Isso é próprio, somos todos humanos, mas à medida do que for possível para cada um, vamos procurar segurar nas mãos de Deus. É isso que eu tinha para falar.